gente começou a notar mudanças no comportamento da nossa filha. A gente viu que ela estava se isolando no quarto e, assim, minha esposa resolveu, então, pegar o celular dela, né, e dar uma olhada para ver se tinha, né, alguma coisa que levasse a gente a entender, justificar alguma mudança de comportamento que ela estava tendo. Então, quando a gente pegou o celular dela, a gente se deparou com um grupo no qual ela fazia parte, um grupo de WhatsApp. Esse grupo, ele era composto por, além da minha filha, ele era composto por outras duas alunas desse colégio aqui de Boa Viagem e também uma funcionária da escola, que é uma funcionária da biblioteca. Nesse grupo, foi relatado em detalhes pelas meninas as importunações sexuais que elas sofreram por esse professor de ciências. E aí elas relatam lá exatamente tudo aquilo que ele fazia. O que é que ele fazia? Ele, com um comportamento maníaco, ele foi aos poucos ganhando mais contato físico com as alunas. Ele inicialmente, né, pediu, primeiro ele pegava na mão, e aí depois ele pegava a mão, dava um beijo. Depois ele começou a dar abraços nas meninas, sem a anuência delas. Depois esse abraço teve que ser um abraço agora mais apertado, questionando se as meninas estavam sem força para abraçá-lo. E não para por aí. Ele pegava na cintura das meninas, ele beijou o pescoço das meninas. Tudo isso foi relatado pelas próprias vítimas. Existe até uma gravação de áudio que eu fiz com uma das alunas, no momento em que eu estava dando uma carona, e nessa gravação, a menina, que tem 13 anos, ela realmente descreve assim, em detalhes o que aconteceu. Ela falou assim, não tio, mas no início não era nada demais não, ele só abraçava a gente, ele só era muito legal, ele abraçava a gente e às vezes pegava na mão da gente, assim, mas nada demais. Ou seja, ele normalizou a importunação. Então possa ser que as crianças sequer saibam do que estão passando. É importante que converse com suas filhas e perguntem se isso já aconteceu. Tem que ter muito cuidado porque ele normalizou a importunação. Eu quero ler para você esse relato, tá, dessa adolescente de 14 anos que pôs essa mensagem no grupo do WhatsApp junto com outras amigas. Olha o que ela diz para as amigas. E foi essa conversa que o pai acessou para poder tomar as providências dele. Tipo, de início, ele só era super simpático, mas com o tempo ele foi ficando íntimo demais, pegando na mão, beijando a mão, tudo isso sem perguntar antes e totalmente do nada, sem necessidade alguma ou contexto. Eu ficava bem desconfortável, mas achei que era só impressão minha. Só que aí num dia eu fui falar para ele minha nota de ciências e nisso ele me puxou para um abraço. Só que aí o abraço ficou estranho, ele me apertou muito e ainda falou, você não tem força não? Sabe abraçar não? Abraça mais forte. E outras coisas que me deixou desconfortável. Quando ele me abraçou, é que ele segura na cintura da pessoa. Na hora eu fiquei totalmente sem reação, fiquei me sentindo mal o resto da aula. Olha, antes de tudo, eu quero parabenizar esses pais por duas coisas, tá? Primeiro, por estarem atentos, vigilantes quanto à mudança de comportamento da filha. E ao perceberem algo estranho, atuarem imediatamente. E segundo, por estarem falando sobre isso dessa maneira clara e corajosa. Enquanto a tendência é tentar calar as vítimas, esses pais estão não apenas estimulando para que a filha exponha o que aconteceu, mas estão dizendo para ela, vá, que a gente vai junto com você fazer o que deve ser feito. Então, meus parabéns a esses pais. Agora eu vou destacar a frase final desse pai, tá? Ele, o professor, normalizou a importunação sexual. Perceba a sutileza do acusado. Um abraço, uma pegada na mão. Isso tudo poderia ser entendido apenas como carinho, mas não é, tá? E te digo mais.
facilmente essas meninas e até esses pais poderão ser acusados de quererem aparecer, de que estão com mimimi, né? Assim que costumam normalizar casos de violência doméstica e abuso sexual, não é assim? Mas não. Nem uma coisa nem outra, eles querem justiça, eles querem fazer o que tem que ser feito para proteger a filha deles, a minha, a sua, a de toda a comunidade, tá? E o pai da adolescente contou mais detalhes de tudo que aconteceu, de acordo com os relatos das meninas, porque não foi uma só não, tá, gente? O professor chegava a beijá-las no canto da boca, tinha até um apelidozinho para esse beijo chamado de travinha. E ele normalizou isso, só que não é normal. Vamos ouvir. Tinha uma brincadeira que entre os adolescentes, né, a gente tem que explicar porque esse vocabulário talvez a gente não entenda. É uma brincadeira chamada travinha. Travinha é um beijo que é no canto da boca. Esse professor, inclusive, deu beijos no canto da boca, fazendo essa chamada travinha em meninas. Inclusive, tem lá um relato via áudio de uma menina que sofreu isso, que é filha de funcionária da escola, mas essa menina conversa com a minha filha e nessa conversa com a minha filha, que inclusive foi ontem, a menina fala que foi instruída pela mãe para não quero mais conversar sobre isso e o simples afastamento do professor já é suficiente e eu não quero tomar as medidas. Então, assim, pelo que eu pude observar, o modus operandi dele é o quê? Ele vai nas filhas de funcionários da escola, porque a mãe é funcionária da escola e aí acaba dependendo duplamente da escola, né? Dependendo, assim, tanto da questão salarial, como da questão de ter o estudo do filho ali garantido, né? E aí essas pessoas acabam que não querem procurar os seus direitos, não querem fazer com que essa pessoa pague pelo que ela fez. A minha principal intenção de dar essa entrevista aqui eu quero encorajar vítimas, eu quero pessoas que eventualmente tenham sido alunas e alunas desse professor e que tenham sofrido algum tipo dessas importunações, que procurem a autoridade competente, no caso a GPCA, que é o órgão responsável por isso. A nossa filha, ela procurou a escola na quinta-feira, ela foi inclusive com outras 2 meninas, não é? E elas se dirigiram até a coordenação, contaram o que aconteceram, e o fato é que no dia seguinte, na sexta-feira, esse professor estava lá dando aula a ela. Eu entendo que o colégio não cumpriu com aquilo que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, sob qualquer mera suspeita de um caso como esse, o colégio tem a obrigação de contactar os pais. Eu não fui contactado, eu soube disso vendo os prints, vendo o WhatsApp da minha filha. Então, eu não fui contactado. O colégio tem a obrigação de informar as autoridades competentes. Não informou as autoridades competentes. O colégio tem a obrigação de afastar de imediato o agressor da vítima. O colégio não fez isso. Eu fiquei desesperado, fui lá na escola, conversamos com a direção, tudo. O professor foi afastado, eu quero a justiça e eu entendo que foi um crime que ele cometeu contra diversas vítimas e não apenas a minha filha. O colégio mandou uma nota para a gente. A escola diz que, diante do relato das alunas, apurou e decidiu afastar o professor. Na verdade, não foi por conta do relato das alunas. Segundo o pai, afirma nesse depoimento que vocês viram agora há pouco, somente depois que ele foi à escola, o assunto foi considerado. Além disso, um representante do colégio já esteve na delegacia e se colocou à disposição das autoridades. A Polícia Civil também nos mandou uma nota informando que o caso foi registrado ontem e está sob o comando do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, a DPCA.